Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando na página 21 da apostila, prática de oralidade, relato de aventura. Na sessão prática de escrita, você desenvolveu um relato de aventura. Agora você vai transformá-lo em um relato oral, que é o falado, ao contá-lo e não lê-lo aos seus colegas de turma. Antes disso, pense um pouco sobre as descrições. 1. Você percebeu como a descrição tem um espaço importante no relato? E ela não está restrita aos relatos. As sequências descritivas também são encontradas em textos informativos e nos literários, entre outros. Para saber mais sobre descrição, realize juntamente com um colega a seguinte atividade. A. Desenhe em uma folha de papel um local de sua escolha. Não deixe seu colega ver seu desenho. B. Acrescente elementos que indiquem como estava o tempo. No dia tinha sol, nuvem, era noite fechada, luar, chamar, chuva, neve, arco-íris, trovoadas, como estava. Descreva oralmente ao seu colega o desenho que você fez. Então, o que você vai fazer? Desenhar primeiro como foi esse relato que você vai contar. Se foi, utilizem algum fato que já aconteceu com você, um passeio que você fez que foi muito legal. Então descreva como é que fez, como é que foi, tá? Isso é um exemplo. Então descreva oralmente ao seu colega o desenho que você fez. Isso aqui a gente não vai conseguir falar de um colega para o outro, porque infelizmente nós estamos em quarentena. Já estava virando quase uma duzentena, né, gente? Quase um ano inteiro já. O desenho que você fez. Então, ele deverá fazer um desenho com base na sua descrição. Portanto, seja detalhista e selecione palavras mais específicas para guiá-lo. Dê indicações precisas sobre a localização dos diferentes elementos da paisagem. Ao final, comparem os desenhos. Essa é a melhor forma de avaliar a descrição que você fez. Quanto mais semelhantes forem os desenhos, melhor foi a sua descrição. Depois, analisem. O que faltou informar? O que foi informado, mas não foi compreendido? Terminada a atividade, invertam a situação. Agora você desenhará seguindo as orientações do colega. Então, o que vocês podem fazer? O que ele está sugerindo aqui? Que sejam dois colegas de sala. Se fosse em sala de aula, eu colocaria em duplas e vocês iriam contar uma história para um colega. Aí esse seu colega iria desenhar o que você está falando. Depois iria inverter. Então, como nós não estamos em sala de aula e não é possível fazer isso em duplas, no caso de colegas, o que vocês podem fazer? Relatar a sua história, contar a sua história e desenhar também como é que foi. Tá bom? Vamos lá. Preparação. Agora que você treinou como fazer uma descrição, prepare-se para narrar aos colegas a situação apresentada em seu relato escrito. Isso não significa ler seu texto à turma, pois a língua falada tem características diferentes da escrita. Então, o que iria acontecer aqui nesse exercício? Você iria contar o seu relato lá na frente da sala de aula para todo mundo ouvir. Então, pode ter sido um livramento aqui ou não, tá? Porque isso aqui seria o quê? Uma apresentação do que você teria escrito. Para auxiliar sua fala, faça uma ficha com palavra-chave, com as informações que você não deve deixar de relatar. Essa ficha poderá ser consultada durante a apresentação. Então, a apresentação, infelizmente, nós não iremos conseguir, tá? Mas você pode escrever e desenhar sobre essa tua experiência, por exemplo. Verifique se você anotou resumidamente o que, onde, quando aconteceu. Como você se sentiu, que pessoas estavam com você, que consequências houve, por que é importante para você, o que aprendeu com a experiência. Descreva pessoas, os lugares, os objetos, etc., para que o público visualize aquilo que você fala. Então, através da sua fala, a gente vai conseguir enxergar, então, através da sua escrita, né, a gente vai conseguir enxergar como é que foi essa tua experiência, por exemplo. Vamos lá, produção. 3. Aguarde sua vez, ouvindo atenta e silenciosamente os seus colegas. 4. Ao apresentar-se, como se trata de uma conversa, fale de forma clara e com naturalidade. Procure transmitir seu estado de espírito do dia ou momento em que ocorreu as situações, sensações, expectativas, pensamentos, etc. Consulte sua ficha se necessário e lembre-se,
em uma narrativa ficcional ou não, a situação inicial é aquela em que os acontecimentos se desenrolam normalmente, até algo quebrar essa normalidade. Vamos ver o que está dizendo aqui. Na hora de apresentar o que aconteceu, é muito eficaz usar fórmulas que ressaltam o comum e o esperado para, por contraste, apresentar o inusitado. Por exemplo, normalmente eu não saio de casa sem guarda-chuva, mas naquele dia... Sabe, quando você conhece bem o mar de uma praia? Já nadou lá várias vezes? Pois é, naquele dia... Ao narrar por fim o evento que quebrou a situação inicial, enfatize o momento em que se deu o acontecimento especial. Por exemplo, foi exatamente no momento em que eu virei para trás que... Então, de repente, minha irmã acenou lá de longe. Então, isso aqui são exemplos. Vamos lá na 5. Conte por que essa situação foi especial para você. Enfatize os sentimentos que a aventura provocou em você, as mudanças que ela provocou no seu olhar sobre a vida, as consequências práticas dela, as perdas ou os ganhos abstratos ou concretos, resultantes do ocorrido. Então, abstrato é aquilo que a gente sente, mas não consegue pegar. Concreto é aquilo que aconteceu de fato, de verdade. A avaliação. Após a apresentação, faça uma avaliação coletiva, considerando pontos positivos da contação e o que pode ser melhorado. Então, os relatos, eles corresponderam à proposta. De que apresentações mais gostaram e por quê? Poxa vida, se estivéssemos em sala, né, teria até opção, mas aqui só vai ter a sua. Os relatos foram feitos na primeira pessoa e o tempo verbal predominante foi no passado, então é você contando e a história está no passado, algo que já aconteceu. Ficou claro por que a situação é especial para o aluno que a narrou? Então ficou claro por que você escolheu essa opção? Vamos lá. Organize as ideias. 1. Assinale as características do gênero textual, relato de viagem. Então, vamos lá. Aqui nós temos várias frases, ó. Então, assinale as características do gênero textual de relato de viagem. Quais são as características? Para que serve um relato de viagem? Então, aqui você pode marcar todas as opções que você achar conveniente. Aqui tem 5 opções que você pode marcar. Aliás, 7 opções que você pode marcar aqui. Vamos lá. 2. Complete as lacunas com os itens do quadro. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 6 palavrinhas, 6 itens e 6 espaços para preencher. Então, oração, predicado, o que está faltando aqui? Na oração, eu tenho o quê? Predicado e... esse termo aqui, que eu uso junto com o predicado, eu tenho ele oculto e também tenho ele, tem outra palavrinha ali no quadrinho, roxo. Quais são os tipos desses dois termos que eu tenho aqui? Oculto, o outro que tem aqui, e quais são os outros dois que eu tenho? E aqui, núcleo. Geralmente é quantidade, olha aqui, ou mais núcleos. Então, o que eu coloco aqui? É isso que vocês irão fazer aqui, tá bom? Então, paramos por aqui por enquanto. Então, só retomando aqui, esse trecho aqui, gente, do relato de aventura. O relato de aventura seria contar uma história. Como nós não estamos em sala de aula, o que vocês irão fazer? Vocês irão escrever. Então, escreva esse relato de aventura que você teve, uma grande aventura, talvez um passeio que você fez com a família. Você foi a um parque de diversão, à praia, você foi para um lugar muito especial que você gostou. Então, você vai relatar, você vai escrever e vai fazer um desenho sobre esse seu relato de aventura, tá bom? Então, é isso que você vai fazer e postar lá no Classroom, tá? E aí, preencher essa página aqui, esses exercícios e postar no Classroom, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, gente.